Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de estudos com a Palavra de Deus, Como se tornar um herói. Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre as características, não apenas dos principais personagens do jogo do Heroes, mas também dos personagens reais. Hoje falaremos um pouquinho sobre João. A história do discípulo João é especialmente relevante para esses tempos de turbulência racial. No começo da sua história, ele era um racista arrogante. E pior, ele tinha algumas tendências para ser violento, mas Jesus estava disposto a trabalhar com ele. Com o tempo, João amadureceu e entendeu o quadro maior do amor de Deus por todas as pessoas e foi transformado em um poderoso herói para Jesus, compartilhando algumas das suas mensagens mais importantes. Mas vamos começar com o início da sua história. Se você tivesse conhecido João por volta da época em que ele se tornou um discípulo de Jesus, você provavelmente não teria gostado muito dele. Há poucas coisas piores do que um jovem arrogante com pouco autocontrole. João se encaixava completamente nessa descrição. Ele era osso duro de roer e nunca o imaginaríamos como um herói da Bíblia. João procurava ser o número 1 e tinha um ego enorme. Ele fazia tudo do seu jeito e odiava quando alguém o corrigia. Além disso, João tinha um temperamento forte, vingativo e podia ser profundamente crítico em relação aos que o rodeavam. Dificilmente ele seria considerado o funcionário do mês. Jesus, é claro, conhecia todos esses detalhes pouco agradáveis sobre João antes de o chamar para ser discípulo. Ele sabia que João levaria tempo e paciência para ser treinado. Mas Jesus também viu um tremendo potencial naquele jovem. Ele sabia que João poderia ser um herói para a causa de Deus, tendo um mentoramento adequado. Jesus sabia que João o amava sinceramente. Ele tinha boas intenções. As sementes da verdadeira nobreza estavam lá, mas elas precisariam de muita água para crescer. À medida que João amadurecia, ele provou que Jesus tinha razão. João se revelou um discípulo leal e dedicado que permaneceu fiel ao seu chamado, mesmo sendo preso e torturado por sua fé. A jornada de João começou com ele se juntando à equipe de discípulos de Jesus como seu recruta mais jovem. Ele era o irmão de Tiago, também um dos discípulos de Jesus. E a juventude de João acabaria por ser uma bênção para a igreja cristã primitiva. João viveu o tempo suficiente para envelhecer muito. Ele viveria para ver os romanos destruírem tanto Jerusalém quanto o templo. Ele foi o último discípulo sobrevivente, mantendo essa ligação com Jesus. E isso o tornou um recurso muito valioso. Mas voltemos ao orgulho e ao preconceito por um segundo. Por mais bonito e inspirador que a pregação e a escrita de João, quando ele ficou mais velho, tá? Ele era o tipo de cara que a maioria das pessoas tenta ignorar quando é mais jovem. Em Marcos capítulo 9, versículo 38, descreve um dos seus primeiros passos, onde João se junta a alguns outros discípulos para tentar proibir alguém que não era do seu grupo, que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E esse tipo de coisa não fazia parte da sua descrição de trabalho no LinkedIn da época, mas ele era tão esquentadinho que o fazia de qualquer jeito. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Em resposta a esse comportamento impossível, Jesus gentilmente corrigiu João e seus parceiros. Jesus disse em Marcos 9,40, pois quem não é contra nós, está a nosso favor. Jesus era contra conflitos e divisões desnecessárias. A paciência de Jesus mostra como Deus ama até mesmo os mais fanáticos entre nós. Vivemos em um mundo profundamente polarizado, com ideologias conflitantes. Há um desejo de pintar os pontos de vista diversificados como maus e até mesmo como horríveis. Isso se parece muito com o comportamento de João, jovem e imaturo. Assim como Jesus incentivou a João e os demais discípulos a não brigarem e incriminarem as pessoas como se fossem um inimigo. Nós também somos chamados a não caluniar as pessoas pelo que elas pensam, olham e acreditam, mesmo sendo da maneira diferente do que a nossa. Embora Deus não suporte a intolerância e até mesmo atitudes intolerantes, Ele é tolerante, paciente conosco, pois não quer que ninguém pereça. Ele foi paciente com João e quer que nós também sejamos pacientes com todos os tipos de pessoas. Até mesmo os mesquinhos. E não descarte os cabeça quente, beleza? E em vez disso, ajude-os a crescer. Eles podem acabar te surpreendendo em breve, viu?
Mas João não era apenas intolerante, ele era ambicioso e faminto pelo poder. Os outros discípulos devem ter abanado a cabeça quando, como descrito em Mateus 20:21, a mãe de Tiago e João sugeriu a Jesus que deixasse seus filhos ocuparem posições de honra em seu reino. Perguntou-lhes ele: "Que queres?" E ela respondeu: "Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda." Esse tipo de esquema e de manobra política era embaraçoso, mas João parecia não perceber isso ainda. A verdade é que ele pretendia ir pelo caminho mais curto. Mais uma vez, Jesus reagiu com paciência. Ele perguntou aos irmãos se eles podiam beber do seu cálice. E sem hesitar, os 2 irmãos disseram que podia, de fato, beber do seu cálice. Então, Jesus mandou a real para eles, dizendo que eles iriam realmente compartilhar do seu sofrimento, mas não cabia a ele decidir quem se sentaria em seu reino. Essa era uma escolha do seu pai. Então lhe disse: "Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai." Vendo que esse era o momento que poderia ter aproveitado para uma das suas lições, Jesus também disse que aqueles que queriam ser grandes em seu reino deveriam ser servos dos demais. Isso foi menos atraente para os irmãos. Talvez seja por isso que a Bíblia não registra nenhum outro pedido de um assento preferencial. Jesus havia encontrado uma maneira de chegar sutilmente até eles e ajudá-los a crescer com essa experiência. Como João estava aprendendo a deixar de ser um pirralho mimado, Jesus também estava o ajudando com o seu temperamento. Se você ainda não percebeu, tanto João como seus irmãos, eles eram bem dramáticos. Eles reagiam de forma meio exagerada às situações e não tinham dificuldades quando estava sob pressão. Uma vez, quando Jesus e seus discípulos estavam na estrada, Jesus enviou mensageiros a uma aldeia dos samaritanos, pedindo-lhes que se reunissem para tomar algum refresco com ele e seus discípulos. Mas as circunstâncias devem ter mudado, porque quando Jesus e a sua tropa chegaram à cidade, Jesus decidiu seguir em direção a Jerusalém. Ele estava focado em sua missão e não queria mais parar. A mudança de planos perturbou os aldeões samaritanos. Eles evitavam Jesus e seus seguidores a ponto de não proporcionar pequenas cortesias comuns que normalmente se dariam a qualquer viajante. Sem surpresas, João e Tiago ficaram furiosos. Eles estragaram tudo de forma desigual e queriam ver sangue. E desesperados por vingança contra os samaritanos, pediram a Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 54, "Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los?" Se os jovens João e Tiago vivessem ainda hoje, eles seriam responsáveis pela metade da violência nas estradas da cidade. Pior ainda, eles alimentariam as tensões raciais por causa da forma como viam e tratavam os estrangeiros. Jesus tinha palavras mais duras em vista dessa demonstração de racismo e intolerância. Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. A repreensão deve ter doído, mas Jesus amava demais a João e a Tiago para deixá-los continuar nesse caminho preconceituoso. Ele ficou com os irmãos sabendo que a sua presença poderia ajudá-los a se transformarem nos líderes que ele sabia que eles poderiam ser. E apesar dessa séria bagagem emocional, João era muito especial para Jesus. A Bíblia se refere a ele como o discípulo que Jesus amava. João definitivamente fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 37, deixa claro que somente João, Tiago e Pedro estavam presentes quando Jesus ressuscitou a filha do fariseu Jairo. O texto nos diz: "Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João." Na última ceia que Jesus teve com seus discípulos, Jesus se voltou para João, que se apoiava nele, e confidenciou que Judas o trairia. João foi um dos 3 que viram a transfiguração de Jesus logo antes de que ele fosse preso e executado. João estava aos pés da cruz quando Jesus estava morrendo. Você pode ver a confiança que Jesus depositou nele quando deu como filho a sua mãe e deu a sua mãe a João como sua própria mãe. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: "Aí está o seu filho", e ao discípulo: "Aí está a sua mãe."
Jesus claramente se importava muito com João. Ele viu potencial nesse jovem. A paciência que Jesus havia demonstrado a orientar João estava dando frutos. E após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, João começou a desenvolver mais seu papel de liderança. João estava com Pedro quando um aleijado de nascença foi curado na porta do templo, como descrito em Atos capítulo 3, versículo 1 a 10. Em Atos capítulo 4, vemos que João foi encarcerado com Pedro por sua pregação sobre a ressurreição de Jesus. Atos capítulo 8, versículo 14 a 25, nos diz que João acompanhou Pedro ao visitar os crentes em Samaria, mostrando como ele havia amadurecido e deixado o racismo com o qual havia lutado antes. O versículo 25 nos diz como João e Pedro compartilharam eficientemente as boas novas de Jesus, dizendo que pregavam o evangelho em muitos povoados samaritanos. A força da sua convicção e sinceridade, junto com a sua experiência com Jesus, fazia com que as pessoas se sentassem para ouvir João. Ele foi um comunicador eficaz e escrevia muito. O apóstolo é acreditado como autor do Evangelho de João, 3 cartas, 1º, 2º e 3º João, e o livro do Apocalipse. E à medida que João cresceu em sua liderança, ele se tornou um dos apóstolos mais influentes e produtivos. Os líderes judeus o odiavam pela forma como ele estava compartilhando a mensagem de Jesus. E assim como haviam atacado Jesus, eles procuravam calar a João. Eles o convocaram a Roma para ser interrogado sobre suas crenças e apresentaram falsas testemunhas para fazê-lo parecer um radical rebelde que seria supostamente muito perigoso. Apesar desse tratamento injusto, João mostrou o quanto tinha amadurecido desde os seus dias como um jovem paciente. Agora, ele falava com calma e convicção sobre sua fé em Jesus. Aqueles que o ouviam ficavam comovidos com suas palavras, mas existiam algumas pessoas que começaram a ameaçá-lo. O imperador romano Domiciano mandou jogarem João em um tacho de óleo fervente por causa do que ele estava pregando. E ao tirarem ele de lá, perceberam que nada tinha acontecido com João. Ele ficou ileso e não parava de testemunhar a sua fé em Jesus. Como a tortura não havia funcionado, o imperador Domiciano mandou João para a ilha de Patmos no mar Egeu. Mas nem mesmo isso poderia deter João em sua determinação de compartilhar a mensagem de Jesus. Enquanto estava em Patmos, João conheceu as pessoas de lá e muitos se tornaram cristãos depois de ouvir o seu testemunho. De Patmos, João escreveu sua obra mais influente, o livro do Apocalipse. Nele, ele compartilhou fielmente algumas verdades sobre o seu melhor amigo Jesus e ainda ousou compartilhar os planos de Deus para o futuro da humanidade. Agora, já idoso, esse herói da Bíblia mostrou que, mesmo no final da sua vida, estava em chamas por seu mestre. Vem, Senhor Jesus, escreveu ele ao concluir o livro do Apocalipse. João sentia a falta do seu mestre e nunca se cansaria de apontar as pessoas para aquele que havia mudado a sua vida. João percorreu um longo caminho. Como um líder cristão maduro, escrevendo em sua primeira epístola, 1 João capítulo 3, versículo 2, chamando seus amigos judeus e gentios, ele disse: agora somos filhos de Deus. João pode ter começado a vida imaturo e fanático, mas a paciência de Deus produziu um apóstolo amoroso e de mente aberta, ansioso para compartilhar as boas novas de Jesus. Meu convite hoje é para seguirmos o exemplo de João e encontrarmos maneiras de crescer em nossa visão, bem como em nosso tratamento às pessoas que não se parecem conosco. Encontremos maneiras de incentivar mais a tolerância e a consciência em nossas comunidades. Ao invés de nos desesperarmos, já que as tensões raciais, a raiva e a intolerância ameaçam tomar conta da nossa sociedade moderna, vamos encontrar maneiras de abraçar o amor e a paciência de Jesus enquanto vivemos, mostrando a aceitação e compaixão por todos os que nos rodeiam. Um exemplo que poderia mencionar é o que fez o jogador de futebol Daniel Alves, que é considerado um dos mais vitoriosos jogadores da história do futebol. Eu não sei se você lembra disso, mas quando ele jogava no Barcelona, jogaram uma banana dele como demonstração de racismo. Ele agiu de forma inesperada e com muito bom humor. Ao invés de reclamar ou se abalar com aquilo, ele pegou a banana e comeu. Simples assim. A sua atitude repercutiu em todo mundo como um tapa na cara do racismo. Esse incidente mobilizou diversos atores famosos que postaram fotos em forma de protesto. O seu amigo Neymar lançou a hashtag Somos Todos Macacos, que pode ter camiseta. Mas o próprio Daniel não gostou muito da ideia da hashtag, já que para ele,
A tag mais correta seria: somos todos humanos. Podemos aprender algumas lições com a atitude do Dani Alves. Em todo o mundo, a sensação de discriminação, intolerância, ódio e agitação está crescendo. E em vez de ajudar esse caos a aumentar, alimentando a chama do preconceito ou do racismo como uma versão jovem do apóstolo João teria feito, vamos seguir seu exemplo, quando estava mais velho, maduro e se tornou um homem inspirador. Sejamos amantes da paz e, se necessário for, respondendo às injúrias e demonstrações de racismo da maneira mais amena, vamos fazer a nossa parte para promover a harmonia e compreensão. Afinal, Deus é paciente conosco, pois não quer que ninguém se perca. Isso inclui os racistas, intolerantes e fanáticos. Vamos fazer a nossa parte, orando e inspirando mais pessoas a se aproximarem de Jesus, para que Ele possa transformá-los. Jesus transformou seu jovem recruta João em um líder poderoso para o seu reino. Ele está disposto e ansioso para fazer o mesmo na vida daqueles que estão abertos à sua liderança. Você gostaria de ser transformado? Gostaria de deixar a intolerância e o racismo de lado por Ele? Então faça essa oração comigo. Senhor, nos ajude a sermos a melhor versão de João. Não aquele intolerante, racista, mas sim aquele que é conhecido até hoje como discípulo do amor. Nos ajude a espalharmos o amor. Nos ajude a sermos tolerantes com o próximo, porque o Senhor também é tolerante e paciente conosco. Te pedimos perdão pelos nossos erros e falhas e também o Teu poder para termos uma nova vida a partir de agora, em nome de Jesus, o verdadeiro herói. Amém.